Eu nunca imaginei que um dia seria expulsa para a varanda, pela minha própria filha. Essas palavras ainda ecoam na minha mente como um pesadelo. A noite estava fria, o vento cortava minha pele e eu, com um simples cobertor nas mãos, tentava entender como alguém que eu criei com tanto amor poderia me tratar assim. Parece absurdo, não é? Mas é a minha realidade e hoje eu vou contar tudo. Antes disso, se inscreva aqui no canal, porque essa história vai te fazer refletir sobre até onde vai a ingratidão. Tudo começou numa casa que eu mesmo construí com muito sacrifício. Um lugar que deveria ser sinônimo de lar e aconchego. Ali eu sonhei, lutei e entreguei tudo para ver minha filha feliz. Mas o que era um lar se tornou um lugar de humilhação e solidão. E naquela noite, enquanto eu deitava na varanda, olhando para as estrelas, uma decisão nasceu dentro de mim. Uma decisão que mudaria tudo, para sempre. Quer saber como tudo chegou a esse ponto? Então continua comigo, porque essa é só a primeira parte. Hoje eu conto essa história porque ela mudou quem eu sou. Porque, apesar da dor, da humilhação daquela noite na varanda, foi ali que comecei a entender algo que ninguém me ensinou. Até o amor tem limites. Eu sempre acreditei que se eu desse tudo, se eu me sacrificasse por completo, isso seria suficiente para manter nossa relação intacta. Mas a verdade foi outra. Uma verdade amarga que me fez repensar tudo que eu achava que sabia sobre amor e família. Não estou aqui para jogar a culpa só nela, nem para ganhar simpatia. Quero que você entenda como uma relação pode se transformar silenciosamente, até o ponto em que o que parecia inabalável desmorona. Essa história é um desabafo, um convite para olhar de perto o que acontece quando damos demais e recebemos muito pouco ou nada. Agora, deixa eu voltar um pouco no tempo para mostrar como tudo começou. Lá no dia em que minha filha nasceu e eu fiz aquela promessa que, no fim, não fui capaz de cumprir. Quando minha filha nasceu, eu senti uma mistura de emoção e responsabilidade que nunca tinha experimentado antes. Segurei aquele pequeno ser nos braços e, entre lágrimas, fiz uma promessa silenciosa para mim mesmo. Ela nunca passaria pelas dificuldades que eu enfrentei na vida. Minha infância foi cheia de privações, noites mal dormidas, e eu jurava que faria tudo diferente para que ela tivesse uma vida melhor. Uma vida cheia de oportunidades que eu nunca tive. Era meu maior sonho. Desde aquele momento, meu mundo passou a girar em torno dela. Cada sorriso, cada choro, cada conquista pequena era motivo de alegria e motivação para continuar lutando. Eu não via limites para o que estava disposto a fazer. Trabalhei em empregos cansativos, abdiquei de momentos com amigos e até de coisas simples que me davam prazer. Tudo para garantir que ela tivesse um futuro digno, longe das dificuldades que eu carregava. Aquela promessa era uma luz que me guiava todos os dias. Eu queria que ela tivesse o que eu nunca tive: segurança, conforto e, acima de tudo, amor incondicional. Sempre me esforcei para estar presente, para ser uma mãe que ela pudesse confiar, que pudesse olhar e sentir que, independentemente do que acontecesse, eu estaria ali para ela. Na minha cabeça, era simples. Amor e sacrifício bastariam para construir uma relação forte e eterna entre nós. Acreditava que o amor, puro e genuíno, seria a cola que nos uniria para sempre. Mas, olhando para trás agora, vejo que aquele amor, por mais intenso que fosse, não bastou para impedir as rachaduras que foram surgindo na nossa relação. O que eu não sabia é que, mesmo com todo o meu esforço, algumas feridas silenciosas começavam a crescer e eu não percebia o quanto estávamos nos afastando até que tudo desabou daquela forma tão cruel e inesperada. Mas isso eu vou contar daqui a pouco, porque essa é só a origem da nossa história. Trabalhei dia e noite, aceitei turnos extras, peguei serviços que ninguém queria, tudo para garantir que nada faltasse para ela. Enquanto muitos descansavam nos fins de semana, eu estava de pé, carregando caixas, limpando estoques, atendendo clientes. Nunca reclamei. Cada gota de suor tinha um propósito. Ver minha filha sorrir, saber que ela tinha uma vida diferente da minha. Deixei de comprar roupas novas.
As roupas que eu usava para trabalhar estavam poídas, algumas com manchas que já não saíam. Meu sapato tinha um furo na sola e em dias de chuva eu voltava para casa com os pés encharcados. Ainda assim, eu me convencia. Não importa, ela tem tudo o que precisa e isso é o que realmente vale. Enquanto colegas falavam sobre viagens, festas ou restaurantes caros, minha realidade era bem diferente. Um sanduíche simples para almoço e uma garrafa de água para aguentar o dia. Eu não me lembro da última vez que comprei algo para mim, que me dei um presente, por menor que fosse. Cada centavo que sobrava ia para a educação dela. Eu queria que ela estudasse nas melhores escolas, aquelas que eu só via de longe quando era criança, sonhando em poder entrar um dia. Quando consegui matriculá-la, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu me senti realizado, como se finalmente estivesse quebrando um ciclo de dificuldades que me acompanhava desde pequena. As noites eram as mais difíceis. Eu chegava exausta, muitas vezes com dores nas costas, mas ainda assim fazia questão de perguntar como foi o dia dela, ouvir suas histórias, acompanhar suas tarefas. Mesmo quando meus olhos mal conseguiam ficar abertos, eu permanecia ao lado dela, corrigindo exercícios ou ajudando a montar trabalhos escolares. Eu queria ser presente, mesmo cansada, porque acreditava que isso faria diferença no futuro. Houve momentos em que pensei em desistir. O cansaço era tanto que meu corpo gritava por descanso. Mas a imagem dela sorrindo, crescendo forte, sempre me dava forças para continuar. Cada vez que eu a via com um uniforme limpo, com livros novos, eu sentia que estava no caminho certo. Eu me anulava, sim, mas por amor. Para mim, aquilo nunca foi um sacrifício. Era simplesmente ser mãe. O que eu não sabia é que, enquanto eu fazia tudo isso, algo dentro dela parecia se distanciar. Eu achava que estava construindo um elo inquebrável, mas, na verdade, estava apenas me desgastando sozinha. E essa diferença entre o que eu acreditava e o que ela realmente sentia, essa diferença ia me esmagar anos depois. Mas, antes de chegar lá, deixa eu te contar qual foi a maior conquista da minha vida por ela. Uma conquista que, ironicamente, se transformaria no maior motivo da minha dor. Com muito esforço, comprei a casa que ela dizia ser dos sonhos dela. Eu nem precisava de tanto, sinceramente. Para mim, um lar simples já bastava, desde que tivéssemos paz e amor. Mas quando ela olhou aquela casa pela primeira vez, os olhos dela brilharam. Eu nunca vou esquecer aquele olhar. Era como se ela tivesse encontrado um pedaço do paraíso. E eu pensei, se isso vai fazê-la feliz, então eu vou dar um jeito. Fiz horas extras, vendi algumas coisas que tinham um valor sentimental para mim e negociei até o último centavo. No dia em que pegamos as chaves, eu chorei por dentro porque aquele não era só um imóvel, era a prova do meu amor por ela. Aquela casa tinha um significado enorme para mim. Cada parede que pintei, cada móvel que escolhi, tudo foi feito com minhas próprias mãos. Não era apenas cimento e tijolos, era parte de mim. Eu acreditava que ali começaríamos um novo capítulo, cheio de união e gratidão. Eu pensava que, depois de tudo, ela olharia para mim e diria: "Mãe, obrigada por nunca desistir de mim." Mas essa frase, ela nunca veio. E sem que eu percebesse, aquele lar que eu sonhei para nós dois começaria a se transformar em algo bem diferente do que eu imaginei. Quando ela cresceu, comecei a perceber pequenas mudanças. No início, eu achei que era só adolescência, aquela fase de rebeldia que todo mundo fala. Mas logo, o que antes era sorriso e carinho, virou silêncio e respostas frias. Eu já não ouvia mais um obrigado por nada. Se eu fazia algo por ela, parecia ser obrigação minha, nunca um gesto de amor. As conversas diminuíram, os abraços sumiram. Eu dizia para mim mesmo que era normal, que ela só estava crescendo. Mas no fundo, algo me dizia que estava perdendo minha menina. Depois vieram as reclamações. A casa, aquela casa que um dia ela chamou de dos sonhos, de repente era pequena demais.
Eu ouvi dela que eu era atrasada, que não entendia nada da vida moderna, que eu não acompanhava seus sonhos. Tudo o que eu fiz para dar a ela conforto começou a ser motivo de crítica. Eu me perguntava, onde foi que eu errei? Mas engolia a dor, tentando acreditar que era só uma fase. Mal sabia eu que aquilo era só o começo de algo muito pior. Ela começou a passar cada vez mais tempo fora. No início dizia que era por causa do trabalho ou dos estudos, e eu acreditava. Eu sempre confiei nela, afinal, tudo que eu fiz na vida foi por ela. Mas com o tempo, percebi que não era apenas isso. Quando estava em casa, mal me olhava nos olhos. Passava horas trancada no quarto, rindo e conversando com pessoas que eu nem conhecia, enquanto eu ficava sozinho na sala, tentando fingir que aquilo não me doía. Logo depois, vieram as festas. Ela começou a trazer amigos para casa, mas não eram visitas agradáveis. Eles entravam, me cumprimentavam com um aceno rápido e seguiam como se eu fosse invisível. Em alguns momentos, eu escutava risadinhas baixas quando eu passava, como se minha presença fosse motivo de piada. Eu me sentia uma estranha dentro do meu próprio lar, aquele lar que eu lutei tanto para conquistar. Eu tentava conversar, entender o que estava acontecendo, mas sempre recebia respostas secas. Mãe, para de ser chata. Mãe, você não entende nada. Essas palavras, ditas com desprezo, cortavam mais fundo do que qualquer faca. Eu me perguntava, será que todo o amor, todos os sacrifícios significavam tão pouco assim? Eu não queria acreditar, mas estava ficando claro. Para ela, eu não era mais mãe, eu era um incômodo. E quanto mais eu tentava me aproximar, mais ela se afastava. Passava noites fora, sem avisar, voltava apenas para trocar de roupa e sair de novo. Eu ficava acordada, preocupada, olhando para a porta, esperando ouvir o som da chave girando. Mas quando finalmente chegava, não tinha um oi, não tinha um abraço, só aquele olhar frio, carregado de indiferença. Eu sentia que estava perdendo minha filha, e o pior é que ela nem parecia se importar. Numa noite fria, ela apareceu com um grupo de amigos. Eu estava na sala, assistindo televisão, tentando me distrair da solidão que vinha me consumindo dia após dia. Eles entraram rindo alto, como se a casa fosse deles, sem sequer me dirigir um olhar. Eu sorri, tentando ser educada, mas bastou eu perguntar se já tinham jantado para ela me lançar um olhar gelado, cheio de impaciência. Foi então que, diante de todos, ela disse: Mãe, você está atrapalhando. Vai para outro lugar, por favor. Fiquei parada sem saber o que responder. Antes que eu pudesse reagir, ela completou, com uma frieza que eu nunca imaginei ouvir da boca da minha filha. Vai dormir na varanda, lá é mais tranquilo. Por um instante achei que tinha ouvido errado. Eu, a mãe que fez tudo por ela, sendo mandada para fora da minha própria casa, como se eu fosse um peso, um estorvo. Senti minhas pernas tremerem, mas permaneci em silêncio. Olhei para aqueles jovens, rindo, olhando para mim como se eu fosse invisível, e engoli meu orgulho junto com as lágrimas que ameaçavam cair. Caminhei até o quarto, peguei uma coberta fina e uma almofada velha. No armário, encontrei um colchão inflável que usávamos para visitas. Coloquei tudo na varanda, tentando não fazer barulho, porque a última coisa que eu queria era ser motivo de mais risos. Lá fora, o vento batia forte, cortando o meu rosto. Eu estendi o colchão no chão frio, coloquei a coberta por cima e me deitei, sentindo cada osso do meu corpo reclamar da dureza. A varanda era aberta e eu conseguia ouvir as gargalhadas vindo de dentro da casa. Eles cantavam, bebiam, comemoravam, enquanto eu, do lado de fora, tremia de frio. Olhei para o céu escuro, cheio de estrelas, e me perguntei onde foi que eu tinha errado. Como cheguei ao ponto de ser expulsa do lar que eu mesma construí? Um lar que sonhei para nós duas. Aquele momento não era só físico. Não era só o frio que me machucava. Era a dor de saber que, para minha filha,
eu não valia nada. Eu não discuti, não gritei, não pedi para entrar, apenas fiquei ali, deitada, com o barulho do vento e das risadas misturados, perfurando minha alma. Cada risada que eu ouvia parecia uma bofetada. Cada música alta era um lembrete de que eu não pertencia mais à vida dela. Me senti menor que qualquer coisa. E pela primeira vez percebi que algo dentro de mim estava morrendo. Foi naquela noite, naquela varanda gelada, com uma coberta fina sobre meu corpo e um coração pesado dentro do peito, que algo mudou em mim. Eu não sabia ainda o que faria, mas uma coisa ficou clara. Eu nunca mais seria humilhada daquela forma. Eu não merecia aquilo. E enquanto olhava para o céu, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Aquela seria a última noite em que alguém me trataria como se eu não tivesse valor. Eu fiquei ali, imóvel, com um olhar perdido nas estrelas, tentando encontrar nelas uma resposta que a vida se recusava a me dar. A cada rajada de vento, meu corpo estremecia, mas a dor que me corroía por dentro era muito maior que o frio da noite. Perguntei a mim mesma, em silêncio, onde foi que eu errei? Será que amar demais é um erro? Será que abrir mão de tudo para dar o melhor para alguém significa perder a própria dignidade? Essas perguntas ecoavam na minha mente como gritos, mas meus lábios permaneceram selados. Não chorei alto, não bati a porta pedindo para entrar, não supliquei. Engoli cada lágrima que queria escapar porque aprendi a vida inteira a ser forte. Eu não queria que ela ouvisse minha dor. Aquela varanda se tornou um espelho do que minha vida tinha virado. Um espaço frio, esquecido, onde eu existia sem ser notada. Mas, no silêncio daquela noite, enquanto meus dedos apertavam a borda da coberta fina, algo dentro de mim se fortaleceu. Eu não sabia como, mas sentia que aquela humilhação seria o ponto final de uma história que eu não queria mais viver. Fiquei acordada até o amanhecer, observando a luz do sol invadir a varanda aos poucos. E enquanto o mundo despertava, eu também despertei para uma nova verdade. Eu precisava mudar minha história. Eu precisava me libertar daquela prisão disfarçada de lar. Não contei a ninguém, não dei pistas, não deixei escapar um só gesto que revelasse minha decisão. Mas dentro de mim, a escolha já estava feita. E ela mudaria tudo. No dia seguinte, levantei cedo. Preparei o café, como sempre, e a vi sair apressada para o trabalho, sem sequer me olhar nos olhos. Esperei a porta se fechar, e um silêncio estranho tomou conta da casa. Andei devagar pelos corredores, sentindo o som dos meus próprios passos ecoarem naquele espaço que um dia chamei de lar. Cada parede carregava memórias, as noites em claro pintando sozinha, os móveis comprados com tanto sacrifício, os sorrisos que, com o tempo, desapareceram. Passei a mão pelo batente da porta da sala e lembrei da primeira vez que entramos ali juntas, quando ela me abraçou e disse que era a casa dos sonhos dela. Meu coração apertou, porque percebi que esses sonhos nunca incluíram a minha felicidade, apenas as expectativas dela. Foi nesse momento que eu entendi. Eu não tinha lugar naquela casa, não mais. E isso doía, mas ao mesmo tempo me dava força para seguir com o que eu já tinha decidido. Abri as janelas, deixando a luz entrar, como se quisesse me despedir daquele espaço que tanto custou para eu conquistar. Fui até o quarto dela, vi os detalhes que eu mesma escolhi para agradá-la, a cor das paredes, os quadros, os móveis. Tudo tinha minha marca, mas nada parecia ter valor para ela. Senti um nó na garganta, mas não chorei. Já tinha derramado lágrimas demais por quem não sabia o peso do que eu fiz para estar ali. Então, respirei fundo, peguei meu celular
e fiz o que precisava ser feito. Sem drama, sem hesitação, sem olhar para trás. A partir daquele momento, nada mais seria igual. E por mais que meu coração batesse acelerado, havia uma paz estranha crescendo dentro de mim, como se finalmente eu estivesse retomando o controle da minha vida. Naquela mesma semana, comecei o processo silencioso que mudaria tudo. Vendi a casa que ela tanto amava, aquela casa que eu construí tijolo por tijolo com meus esforços e sacrifícios. Cada visita que eu fazia com o corretor, cada assinatura que colocava nos papéis, era como arrancar uma parte da minha própria história. Mas para mim era necessário, era o preço para recuperar minha dignidade e minha paz. No dia da entrega das chaves, não houve despedidas dramáticas. Ninguém esperava que eu fosse embora, muito menos assim, tão silenciosa. Peguei minha mala pequena, cheia apenas do essencial. Poucas roupas, lembranças que não pesassem, uma nova esperança. Fechei a porta pela última vez. Não olhei para trás, nem senti vontade de fazê-lo. Aquele capítulo estava encerrado e eu estava pronta para escrever outro. Não avisei ninguém, não fiz um escândalo, nem procurei explicações. Simplesmente desapareci. Para o mundo, era como se eu tivesse evaporado. Para ela, provavelmente, foi como um golpe inesperado, embora eu já soubesse que isso não a incomodaria até sentir a falta do que realmente importava, a presença de quem sempre esteve lá em silêncio, dando tudo de si. Essa decisão me trouxe um misto de medo e alívio. O medo do desconhecido, do vazio que deixava para trás, e o alívio de finalmente sair daquela prisão invisível. A cada passo que eu dava longe daquela casa, sentia minha alma se libertar, mesmo que o coração ainda carregasse as marcas daquela dor. Era a primeira vez em muito tempo que eu escolhia a mim mesma. E assim, longe dali, comecei a reconstruir minha vida. Não precisava de uma casa grande ou das aparências que antes mantinha. Precisava de um lugar onde pudesse ser respeitada, amada de verdade e, principalmente, onde pudesse me amar novamente. Essa era a minha verdadeira vitória. Alguns dias depois, meu celular começou a tocar sem parar. Eram ligações dela. Mensagens longas, cheias de desespero, dizendo que eu tinha destruído a vida dela, que aquela casa era tudo que ela tinha, que eu não podia simplesmente sumir assim. Pela primeira vez em muito tempo, senti que ela realmente me notava. Mas não pelo amor, e sim pela perda do que eu tinha dado. Eu li cada palavra em silêncio, mas não respondi. Não atendi nenhuma ligação. Não porque eu quisesse me vingar, mas porque finalmente entendi que não havia mais nada para dizer. Durante anos, eu gritei com atitudes, e ela nunca ouviu. Agora, era a vez do silêncio falar por mim. Hoje, moro em um lugar simples, longe de tudo aquilo que me lembrava dor. É uma casinha pequena, com paredes claras e uma janela por onde entra o sol todas as manhãs. Não é uma mansão, mas é um lar. Um lar onde eu posso respirar, onde não preciso pedir licença para existir, onde ninguém me trata como um fardo. Pela primeira vez em muitos anos, sinto que tenho paz. Às vezes caminho pelo jardim que estou cultivando com minhas próprias mãos. Plantas simples, mas que me fazem sorrir. Cada broto que cresce me lembra que eu também renasci. Aprendi a viver com menos coisas, mas com mais amor próprio. Não tenho mais ninguém para agradar, só a mim mesma, e isso é libertador. Aprendi que amor não significa se anular. Aprendi que quem realmente ama, respeita, porque quando existe respeito, não há espaço para humilhação. Hoje, entendo que dar tudo para quem não nos dá nada é abrir mão da própria dignidade, e eu não faço mais isso. Nunca mais. A vida me ensinou que o amor mais importante é o que temos por nós mesmos. E agora eu quero saber, de onde você está assistindo essa história? Me conta nos comentários, quero saber até onde essa mensagem chegou.
E se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal para não perder as próximas. Aqui você vai ouvir histórias reais que nos ensinam, mesmo na dor, a nunca esquecer do nosso próprio valor.